Olá, eu me chamo Yasmin e esse é um grupo composto por 3 pessoas, sendo eu, a Maísa e o Leonardo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre alguns dos aspectos da obra do José Saramago, O Homem Duplicado. Então esperamos que vocês gostem e aproveitem. E agora não sabe o que fazer com o erro em que ele próprio, de um instante para o outro, se tinha convertido. Seria mesmo um erro? Perguntou-se, e supondo que efetivamente o sou, que significado, que consequências para um ser humano terá saber-se errado? E é com esse trecho do Homem Duplicado, do Saramago, que eu vou falar um pouco sobre alguns dos aspectos que o autor utilizou durante a narrativa para potencializar esse discurso, esse tema do duplo, da busca pela própria identidade, do que é falso, do que é original, e que talvez a única coisa que separe essas duas coisas seja apenas uma linha tênue. Um aspecto que pode, a primeiro momento, ser desconfortável, inusitado e estranho mesmo é a construção dos diálogos, que são todos entre vírgulas. E é um recurso muito interessante, porque o Tertuliano, por si só, é um personagem que está ali vivendo uma confusão mental, está à beira da depressão, no marasmo, como ele mesmo diz. Então, com esses diálogos, é como se nós tivéssemos acesso aos pensamentos e às emoções dele. Tanto é que o próprio senso comum é um personagem nesse livro, então... Mas assim, no final das contas, ele não passa de uma voz que existe dentro da cabeça do Tertuliano. Então são diálogos que existem com ele mesmo. E é muito interessante o autor ter construído dessa forma, porque traduz muito bem como são os nossos pensamentos. Então, quantas vezes nós não nos vimos perdidos, imersos dentro da nossa própria cabeça, dentro dos nossos próprios pensamentos, a ponto de não saber onde foi que ele começou e onde é que ele termina. E a confusão mental do personagem respinga no próprio leitor, em que ele começa a questionar a própria singularidade enquanto indivíduo. Se é que essa singularidade exista, né, no mundo concreto, na realidade. Então, mesmo quando você não está ativamente lendo o romance, você se percebe questionando a existência do Tertuliano e a própria também, a sua enquanto pessoa, enquanto indivíduo que existe no mundo. Outro aspecto válido de mencionar é o fato do personagem principal se chamar Tertuliano Máximo Afonso. É um nome incomum. E não só isso, o narrador ele faz questão sempre de mencionar o nome completo, então como se fosse para reafirmar a identidade do personagem, de mostrar que por mais que não existam tantos tertulianos no mundo, ainda assim ele não tá falando de qualquer outro, ele tá falando do Máximo Afonso. Então realmente é um recurso para reafirmar essa identidade e ao mesmo tempo brincar, porque se ele tem um nome tão diferente, tão incomum, tão único, por que é que existe um duplicata dele? E possivelmente tantos outros, não somente o Antônio Claro. E falando do Antônio Claro, né, a duplicata do Tertuliano, essa pessoa que possui as mesmas cicatrizes, que é idêntico a ele da cabeça aos pés, tem a profissão de ator. E como ator, ele tem um nome artístico. Então, se a gente parar para pensar, a todo momento o Antônio Claro tá desempenhando um papel que não é a dos personagens dele, que ele interpreta nos filmes, mas sim a persona do Daniel Santa Clara, que por si só é um personagem, né? É um nome artístico, não corresponde ao primeiro, ao original, que é o Antônio Claro. Então isso cria ainda mais nuances quanto a esse debate do que é falso, do que é original, do que é verdadeiro, o que é verdade, que pertence à realidade e aquilo que é encenado, do certo e do errado, de saber se errado, como o próprio Tertuliano ao longo de toda a narrativa se reconhece. Oi pessoal, meu nome é Maísa, eu sou estudante de Letras em Inglês da UTF-PR e hoje, através desse vídeo, eu vim falar um pouquinho sobre o conto do Homem Duplicado, da autoria do Saramago. Então, durante o vídeo, eu vou falar sobre algumas percepções que eu tive lendo esse conto. É um conto extremamente intrigante, tem vários plot twists, como a gente gosta de chamar, mas eu vou focar mais nas partes que eu achei mais relevante.
Ao fazer a leitura do conto, eu levei muito para um lado teatral. Então eu vou falar um pouquinho como seria uma adaptação teatral, quais são os fatores que me levaram a pensar em fazer uma adaptação teatral. Vou falar também um pouquinho sobre o arco e a história da personagem Maria da Paz, que é uma personagem que tem um destaque muito importante nessa história. E, por último, eu vou falar também um pouquinho sobre a voz do bom senso, que é ali uma vozinha que acompanha o nosso protagonista. Espero que vocês gostem dos vídeos, né, que eu e os meus colegas fizemos, e que vocês também se identifiquem com as mesmas coisas que nós nos identificamos lendo esse conto. Então, o primeiro tópico que eu decidi falar dessa história é sobre adaptação teatral. Então, quando você procura o conto O Homem Duplicado no Google, você percebe que já existe uma adaptação, não é uma adaptação teatral, é uma adaptação do cinema, feita por um ator muito famoso de Hollywood, que é o Jake Gyllenhaal, e é uma adaptação muito hollywoodiana. Então, ele não traz aquela essência verdadeira do conto. E eu acho que o teatro é sobre isso. Eu prefiro 1000 vezes adaptações teatrais do que adaptações de cinema. Eu acho que o teatro ele é muito mais vivo pelo fato de você estar sentado ali e você estar vendo ao vivo. E conforme eu fui lendo o conto, ainda mais pela estrutura, pelo contexto da história, eu achei super adequado uma adaptação teatral. A gente tem aí em torno de 10 personagens ou mais, vai desde o protagonista até o locador do vídeo. Em uma história assim, a gente pode brincar com os personagens e fazer uma pessoa ser diversos personagens, por exemplo, personagens secundários. Não precisa ser um ator para cada um, dá para ser um ator para vários personagens. Eu acho que até brinca com o próprio tema de ser duplicado. E conforme você vai lendo o conto, você percebe que as falas, elas não são escritas de uma maneira clichê, com travessão, ponto, parágrafo. A Yasmin até comentou anteriormente sobre isso, mais a fundo, né, que elas são separadas por vírgulas. Então, isso vai muito da sua interpretação. Você pode ler o texto corrido, sem dar pausa, sem nada, mas o conteúdo das falas, as conversas entre os personagens, elas não vão fazer muito sentido. Então, é aí que parte um fator muito importante, que é a sua própria interpretação. Pelo fato de ser separado por vírgulas, você que precisa colocar a pontuação e a entonação daquele personagem em determinada fala para que o texto fique mais rico. Então eu acho que seria super interessante levar para o teatro, fazer uma grande peça, uma grande performance, com essa brincadeira de um ator interpretar vários personagens. Eu acho também que quando a gente fala de teatro, a gente não precisa só classificar diretor e atores. Eu acho que dá para ser uma junção e uma construção de uma obra num todo, né? Então o personagem vai ser interpretado pelo ator tal, então esse ator é encarregado de trabalhar todas as emoções, todas as falas, todas as pontuações da forma que ele acha que aquele personagem tá querendo se expressar. Então eu acho que é um conto assim que, se fosse adaptado, eu acho que seria sensacional pro teatro. Eu já tive contato com teatro anteriormente, então eu sou suspeita pra falar, mas eu acho que existem histórias que quando você lê, você pensa, nossa, daria um excelente clipe. Um clipe com uma música tal ficaria sensacional. Eu, quando li O Homem Duplicado, eu imaginei muito a minha época de teatro e eu viajei como esse texto poderia ser readaptado, quem poderia interpretar cada personagem, como que poderia ser a montagem do palco, as cenas, o figurino. Então eu acho que um bom texto é aquele texto que faz você viajar, que faz você interpretar de diversas formas e até mesmo criar a sua própria peça teatral. Então agora, nesse segundo momento, eu vou falar um pouquinho sobre a história da personagem Maria da Paz. O motivo pelo qual eu escolhi falar abertamente e focar nessa personagem vai muito além de uma identificação. Porque eu acho que quando a gente lê um conto, vê um filme, ouve até mesmo uma música, a gente tende a se identificar com algumas partes e levar para nossa vida pessoal, no mundo real. A Maria da Paz é uma personagem muito interessante e eu acho que uma palavra que definiria ela muito bem é devoção.
Eu acho que desde o momento em que você vê que ela já é uma mulher um pouco mais velha, mas mesmo assim não tem um parceiro, não tem filhos, e ela tem o seu próprio emprego, tem o seu trabalho, mas ao mesmo tempo ela cuida muito da sua mãe. Então, ela é devota às pessoas a quem ela tem sentimentos. E a gente percebe que o Tertuliano, ele é um cara que ele não tá em busca de relacionamentos no início do conto. Ele é um homem divorciado, de 38 anos, e ele é muito mais preocupado com a vida e com os objetivos dele. Mas quando a Maria da Paz adentra na história, a gente começa a perceber que sim, existem sentimentos. E a história dele vai se desenvolvendo com ela, e é uma história muito interessante, porque ela é uma pessoa que quer sim comprometimento, ela quer ficar com ele, mas a gente percebe que ele é relutante. E eu acho que chega num ponto onde na história a gente percebe que o Tertuliano tem conversas com a mãe dele sobre relacionamentos, que ele faz essa reflexão e ele decide tomar um passo para ficar junto com ela. Na história a gente percebe que é tarde demais. Deu tempo dele tomar esse passo, dele correr atrás dela, dele buscá-la e se declarar, o que é uma das partes mais bonitas do conto, ao meu ver, porque é quando ele tá completamente emergido pelos seus sentimentos e ele age ali totalmente com o coração e acho que não com a razão, porque não é algo do feitio dele ir atrás de alguém ou demonstrar sentimentos. Conforme você vai lendo o conto, você percebe o tipo de personagem que ele é. E é muito legal quando ele decide dar esse passo adiante, porque por mais que não tenha sido descrito exatamente como ela se sentiu, a gente percebe que provavelmente foi ali um dos melhores momentos na história dela. Tanto que antes mesmo dele se declarar ou dele ir em busca desse amor, ele escuta uma mensagem de voz que ela deixou na correspondência eletrônica, que eu vou ler agora, e foi, acho que, uma das partes mais comoventes do texto, porque vem tanto de uma parte de identificação minha, como eu sei o que a personagem estava sentindo. Mesmo nunca tendo passado por isso, eu acho que a gente consegue se colocar no lugar e sentir essas sensações. Enquanto ele tá escutando as mensagens, surge a seguinte frase: às vezes ponho-me a imaginar o maravilhoso que seria se me telefonasses apenas porque sim. Por que eu escolhi essa frase? Porque eu creio que o Tertuliano, ele sempre foi em busca dela por uma vontade, talvez, de ego. Primeiro ele queria que ela escrevesse a carta, porque ele não queria se expor. Ele ia atrás dela porque ele estava se sentindo sozinho e ele queria uma companhia. Então ele sempre tinha uma desculpa para ir em busca dela. E ela queria muito que ele fosse em busca, que ele quisesse estar com ela apenas por querer e gostar da companhia dela, por querer aproveitar momentos com ela. E eu acho que todo mundo já passou por isso, quando você tem uma relação tanto com família, como amigos, ou uma relação amorosa, como é bom quando a pessoa tá com você pelo simples fato dela querer estar, dela gostar da sua companhia, dela gostar de você, dos assuntos que vocês têm. Não precisa arrumar desculpa pra estar junto. Então eu acho que essa foi uma parte muito, muito linda do texto. Me deixa muito triste, porque conforme eu fui fazendo a leitura, e spoiler alert, infelizmente a Maria da Paz, ela falece no conto. É um falecimento trágico. E eu percebo o quanto que a gente precisa falar pro outro que a gente gosta dele. Então, se você realmente gosta, se você realmente quer, é muito importante que a gente fale o mais cedo possível. Na história deu tempo do Tertuliano contar pra ela o que ele sentia, eles ficaram noivos, eles iam morar juntos, eles iam viver felizes para sempre. Mas, até um ponto interessante, não só acontecem coisas boas na nossa vida, como também nas histórias não é só conto de fadas. Então a gente tem esse choque de realidade quando ela falece, e é muito interessante perceber que a gente precisa sim falar sobre o que a gente sente, sobre o que é importante. E ela era uma pessoa que só queria ser amada, sabe? É uma visão que eu tenho dela. Ela levava uma vida pacata, trabalhando, cuidando da mãe, mas ela era aquela pessoa que queria viver intensamente, que ela queria ser amada.
Então, eu acho que foi por isso que eu decidi falar dela. É uma personagem muito interessante, que tem um papel importante na história, né? Ela ajuda ele desde o início e por isso que eu escolho a palavra devoção para Maria. Porque eu acho que quando a gente gosta de alguém, ainda mais no caso dela, a gente comete loucuras. Óbvio que escrever a carta não foi uma grande loucura, mas ela se pôs ali como protagonista daquele momento, de não, eu escrevo a carta pra você e eu vou te ajudar, mesmo nem fazendo ideia da onde isso vai levar. Então eu acho que é por isso que a história dela é tão bonita e importante. E por último, mas não menos importante, eu vou falar um pouquinho sobre a voz do bom senso. Então, a voz do bom senso, ela vem acompanhando o protagonista desde o início do conto, e eu decidi falar sobre ela porque é muito interessante, porque na nossa vida, a voz do bom senso, ela também existe. Então, o nome dela, Voz do Bom Senso, é aquela voz dentro da nossa cabeça que fala, ah, não faz isso, tem certeza que você quer fazer aquilo? É como se fosse o diabinho e o anjinho. A voz do bom senso seria o anjinho e o diabinho seria nós mesmos, ou seja, o protagonista. Porque muitas vezes a voz do bom senso dá vários conselhos do que ele deveria fazer, do que ele não deveria fazer. Ela faz ele questionar se ele tá tomando a atitude correta, mas na maior parte das vezes ele acaba não ouvindo ela. Então ele vai por vontade própria, ele faz o que ele quer. A voz do bom senso, ela é muito interessante porque ela aparece de formas inesperadas no conto. Então ela é sempre introduzida, quando você tá lendo, você é avisado que a voz do bom senso está entrando em ação, mas ela entra em momentos onde a gente não espera. Então não é como se fosse um personagem, né? Ela não é um personagem, ela é mais um ato, um momento. E é um momento, é um acontecimento ali na história que você não fica esperando ela aparecer o tempo todo. Quando ela aparece, você é impactado e você pensa, nossa, realmente, a voz do bom senso é como se fosse os nossos próprios pensamentos, e é muito interessante de analisar a relação dela com o protagonista. Eu acho que isso é uma parte muito legal do conto, além de todas as outras sensacionais partes que tem. Eu acho que essa é muito interessante porque você consegue ver meio que um sarcasmo entre a voz e entre o tertuliano. Galera, esses foram os momentos que mais me cativaram da história. É muito interessante o conto. Pra quem não leu, eu super recomendo. É super curto, você consegue ler em um curto período de tempo. É uma história muito interessante que conforme vai chegando no final, você vai ficando cativado e você não consegue parar de ler. O Saramago, ele realmente conseguiu trazer sensações pra mim que eu não achei que eu sentiria. E eu acho que a literatura é sobre isso. Sobre você ler e você gostar e você ficar impactado. Tinha momentos ali do texto que eu lia e eu precisava parar 1 minuto ou 2 pra absorver e respirar. Eu acho que todo mundo que tem o costume de ler consegue ter essas sensações. Até mesmo quando eu terminei a história, eu já não fui direto a gravar o vídeo, porque eu realmente precisava de ali um momento pra respirar fundo e absorver tudo que eu tinha acabado de ler, porque é uma história muito intrigante, muito interessante, e no final você termina desolado. E é uma sensação que eu procuro ter em próximos textos que eu vá ler com certeza. O caos é uma ordem por decifrar. A frase tem 2 termos chaves, caos e ordem. Uma ordem estabelece uma contraposição aparente ao caos, porque tem um motivo de ser. O caos poderia ser reinterpretado como ordem a partir do momento posterior. Assim, temos a possibilidade de atribuir ao caos uma interpretação. Essa ordem poderia vir a se constituir pelo acaso ou por obra metafísica. No caso da última, tratamos de uma ordem pré-motivada. O caos como elemento provocador da trama se estabelece ao imaginar a possibilidade randômica de 2 pessoas completamente iguais nascerem. Vemos Tertuliano tentando achar uma ordem no caos, um motivo de ser, quando ele tenta entender o porquê de o professor de matemática ter recomendado o filme. Nesse momento, ele tenta encontrar uma razão de um duplicado ter entrado em sua vida. Fato, para ele, era que um acontecimento tão extraordinário não poderia ter ocorrido de modo ocasional. Máximo Afonso, dizíamos, achou-se a perguntar a si mesmo, de súbito intrigado, de súbito perplexo,
Que estranhos motivos, que particulares razões teriam sido as que levaram o colega de matemática, tinha faltado dizer que é de matemática o colega, a aconselhar-lhe com tanta insistência o filme que viera a lugar, quando a verdade é que, até este dia, nunca a chamada sétima arte havia sido o assunto de conversa entre ambos. Ainda se perceberia a recomendação se se tratasse de uma boa fita, das indiscutíveis, em tal caso o agrado, a satisfação, o entusiasmo pelo descobrimento de uma obra de alta qualidade estética poderiam ter obrigado o colega, durante o almoço na cantina ou no intervalo de 2 aulas, a puxar-lhe pressurosamente pela manga e dizer: a parte de uma predestinação, uma razão fundamental que justifique o que está ocorrendo, pode ser vista com mais proeminência adiante, quando é exposto no texto. Não sabemos tudo do que nos espera para além de cada ação nossa, havia dito a mãe. E essa verdade corriqueira, ao alcance de uma simples dona de casa de província, essa verdade trivial que faz parte da infinita lista das que não vale a pena perder tempo a enunciar porque já ninguém tiram o sono, esta verdade de todos e iguais para todos pode, em algumas situações, afligir e assustar tanto como a pior das ameaças. Cada segundo que passa é como uma porta que se abre para deixar entrar o que ainda não sucedeu. Isso a que damos o nome de futuro, porém, desafiando a contradição com o que acabou de ser dito, talvez a ideia correta seja a de que o futuro é somente um imenso vazio, a de que o futuro não é mais que o tempo de que o eterno presente se alimenta. Se o futuro está vazio, pensou Tertuliano Máximo Afonso, então não existe nada a que possa chamar domingo, a sua eventual existência depende da minha existência. Se eu nesse momento morresse, uma parte do futuro ou dos futuros possíveis ficaria para sempre cancelada. A conclusão X que Tertuliano Máximo Afonso ia chegar: para que o domingo exista, na realidade é preciso que eu continue a existir. O caos se apresenta também na trama de modo mais físico, como quando se demonstra a desordem do apartamento de Tertuliano com os filmes em ordem cronológica no chão, mas nem mesmo Tertuliano seguiu essa ordem, visto que, após assistir os filmes mais antigos, a resposta que estava procurando, o nome de seu duplicado, estava na fita mais recente. Aqui também podemos interpretar como o método da história, do começo para trás, que Tertuliano defende, aparece no romance. De certo modo, Tertuliano também tenta encontrar um motivo para o acidente que acontece, apesar de que, para esse ponto, sabemos que existiu realmente uma razão. E é isso, não esqueçam de deixar um like, seguir o nosso canal e um bom final de semestre para todo mundo. Tanto eu quanto a Maísa e o Leonardo agradecemos pela atenção de vocês e sintam-se à vontade para fazer comentários no vídeo sobre os temas que foram debatidos aqui, mas também para atravessá-los e expandir o debate, falar sobre outros aspectos interessantes que nós não mencionamos também, porque esse livro tem muitos caminhos a serem seguidos, ele tem muitas interpretações também, e o próprio final é super aberto, super enigmático, te faz questionar sobre tudo que você já leu, né? Todas as páginas anteriores que fizeram com que você chegasse naquela última. Então, sintam-se à vontade e mais uma vez obrigada pela atenção.